Tecnologia que dispensa cancelas e cabines de cobrança, o pedágio Free Flow gera dúvidas e multas por falta de pagamento. Em um único mês, mais de 12 mil motoristas esqueceram de acessar a plataforma da concessionária e agora podem ser multados. A placa de informação avisa que o sistema já está em operação. Instalado na rodovia Carlos Tonani, em Jaboticabal, o pedágio Free Flow, que dispensa cancelas e cabines de cobrança, é pioneiro no estado de São Paulo. O dispositivo utiliza sensores e câmeras para identificar os veículos e registrar as placas. A tarifa é cobrada automaticamente, sem a necessidade de parar o carro. A tecnologia promete revolucionar o trânsito nas rodovias, mas a novidade tem pegado muitos condutores de surpresa. Não houve nenhum tipo de informação. Agora, eu imagino a pessoa que não tem essa assinatura, que passa na rodovia e não tem o mínimo conhecimento que aquele pedágio agora é basicamente um portal acima dele que vai fotografar a sua placa. Muitas vezes ele vai pensar que nem tem mais pedágio. E aí a concessionária, o agente concessionário vai ter um lucro, vai ter aí uma cobrança indevida em cima da ignorância das pessoas, ignorância no sentido de não ter informação. Após passar pelo sistema, o motorista tem até 30 dias para fazer o pagamento. Acontece que muitos acabam esquecendo. Em um mês em funcionamento na região de Itápolis, o sistema Free Flow teve mais de 12 mil pessoas que não pagaram o pedágio e podem ser multadas. Você tem que oferecer uma opção que torne ainda mais fácil. Você exigir do cidadão uma complexidade maior para pagar impostos é praticamente fadar uma política pública a um insucesso. Por exemplo, você tem um meio que era tranquilo, que era dinheiro em espécie, hoje quase não circula, as pessoas colocam aí o sem parar, muitos pedágios estão tentando utilizar cartão de débito, então o Free Flow tinha que vir avançando ainda mais, com uma cobrança automática, algo que pudesse ser debitado de conta ou do cartão, a pessoa que talvez tivesse um trabalho inicial de cadastrar. O não pagamento pode ser considerado evasão de pedágio, uma infração grave prevista no Código de Trânsito Brasileiro, sujeito a multa de R$ 195,13, além de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Segundo Matheus Delbon, o sistema Free Flow transfere para o motorista uma responsabilidade que é do setor público. Você está terceirizando uma responsabilidade que é do Estado. O Estado tem que criar formas simples para que o cidadão possa cumprir suas obrigações. Você tornar cada vez mais complexo, exigir mais do cidadão para usar de um serviço público que é de direito. Embora esse serviço público possa ser pago, como é pago e é devido, nós não vamos entrar nesse mérito, criar uma complexidade muito grande, exigir com que o cidadão tenha uma complexidade, do ponto de vista estratégico, de desenho de políticas públicas, é praticamente uma bobagem, é ruim. A adesão, não precisa ser muito inteligente para descobrir que a adesão ia ser baixa. O sistema gera um boleto bancário que pode ser acessado através dos canais disponibilizados pela concessionária, como site e aplicativos. Vale ressaltar que ainda não é possível realizar o pagamento das tarifas do pedágio Free Flow por meio de Carteira Nacional de Trânsito. Para os especialistas, faltou para a concessionária entender melhor quem são as pessoas que passam pelo trecho. Deveria, primeiro, saber quem são essas pessoas que passam por essas rodovias, conhecer profundamente sobre o perfil de cada uma delas, como é que você pode se comunicar com cada uma delas, que tipo de informação você tem que levar para cada um desses grupos. São perfis muito diferentes, são comunicações que precisam ser feitas de forma diferente. Eu acho que foi mal desenhado desde o começo, você exigir que cada um pague porque, por exemplo, se eu tenho sem parar, eu tenho um único sem parar que vale para dezenas de operadoras diferentes. Eu nem estou preocupado com qual operadora estou circulando. Então, se você tem um cadastramento com a placa do veículo no sistema Free Flow, com débito em conta, ou em cartão de crédito, ou mesmo que isso venha um boleto mensal depois, você pode criar estruturas, mas é importante que você não exija do cidadão que, se eu estou viajando com meus 4 filhos para a praia, na hora que eu chegar na praia, eu não vou conseguir entrar em 5 sites diferentes ou 5 aplicativos diferentes para fazer esse pagamento. O Elton Garcia, de Jaboticabal, para o Jornal da Clube.
Vamos falar mais sobre esse assunto agora com o advogado Dr. Carlos Alberto Broqueto Júnior. Doutor, bem-vindo aqui com a gente mais uma vez. No contexto do sistema Free Flow, que transfere então essa responsabilidade de pagamento do pedágio para o motorista, qual a avaliação do senhor sobre a legalidade aí de toda essa situação? Uma ótima tarde, doutor. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem. Bom, quanto à legalidade, ela é inegável a partir do momento que o CONTRAN regulamentou essa situação e estabeleceu que esse tipo de cobrança de pedágio é válido no Brasil, não há o que se falar em ilegalidade do sistema. Quanto a isso, não há problema algum, é um sistema legal. O setor público tem alguma responsabilidade em garantir que os motoristas sejam adequadamente informados sobre esse funcionamento do sistema? Eu entendo que sim, André, porque eu vou utilizar uma expressão bem popular. Aquilo que não é visto não é lembrado. Então, quando a gente fala em qualquer tipo de comunicação ao público, ao usuário, ela tem que ser muito eficiente, ela tem que funcionar, tem que passar o recado. Até na reportagem foi dito por um dos entrevistados que a questão é da ignorância. Ignorância no sentido de falta de conhecimento daquele sistema, como funciona. Então, deveria existir uma campanha, deveria existir uma sinalização muito mais eficiente, muito bem feita, para que não houvesse dúvidas de como que aquele sistema funciona. Porque, na dúvida, sempre pró-réu, ou seja, pró aquele que está sendo acusado de não pagar. Então, se você tem uma ineficiência no sistema de comunicação, isso pode abrir brecha para uma defesa depois de um auto de infração. Doutor, quais as implicações legais para os motoristas que não pagam o pedágio no prazo estabelecido aí nesse sistema do Free Flow? A falta de pagamento, no caso, vai configurar a evasão de pedágio, né, que está prevista na lei de trânsito, e que gera uma multa, uma autuação de multa, que é considerada grave, 5 pontos na carteira e uma multa de R$ 195 e alguns centavos. Agora, precisa ter, né, doutor, uma maneira mais fácil para centralizar essas cobranças, esses pagamentos, né? A gente estava falando de manhã aqui na redação. Imagina numa viagem para a praia futuramente que você pode passar aí por 5, 6 concessionárias. Depois que você voltar de viagem, você vai lembrar de todas elas para emitir boleto, site por site. Precisa ter uma unificação, não dá para deixar essa responsabilidade jogada assim para o condutor, né? Concordo totalmente, André. Eu acho que é uma situação que tem que ser, tudo que é novo passa por experiências. Eu acredito que nesse período de experiência, o ponto crucial seria a inexistência da autuação, tá? E outra, ao mesmo tempo que o usuário que passou pelo pedágio não pagou aquele pedágio no período dos 30 dias, que é o previsto, ele deveria ser efetivamente notificado. Não adianta chegar um boleto sem saber o que é aquele boleto. O boleto tem que chegar no endereço da pessoa, informando, inclusive com foto da placa, com data, tudo certinho, para que ele possa saber aquilo que ele está pagando. Senão, não tem como você configurar uma autuação por evasão de pedágio. Se 12 mil motoristas já foram aí notificados, né, doutor, de que não pagaram o pedágio, alguma coisa ali pode estar errada. Realmente precisa ter um aviso talvez mais claro. Esse número já seja um indicativo para isso, talvez. Não tem a menor dúvida, né? Mostra que o serviço, por enquanto, ele está ineficiente, está falhando em alguma coisa. E toda falha ela tem que ser corrigida. E não há dúvida nenhuma que é necessário se pensar em facilitar o sistema. Não adianta facilitar para a concessionária que deixa de ter pessoas trabalhando ali na praça de pedágio para colocar um sistema automatizado e jogar todo o ônus para o usuário. A concessionária tem que fazer a parte dela, no caso, quem fiscaliza o trânsito tem que fazer a parte dele e o usuário, ele não pode ser o único penalizado nessa situação. Dr. Carlos Alberto Broqueto Júnior, advogado, agradeço a presença do senhor nos ajudando a esclarecer esses assuntos mais uma vez aqui, viu, doutor? Um abraço. Um abraço, André.